Bom, então, para começar o episódio, a gente vai falar talvez o primeiro álbum de metal, né, da história, pra gente ver que essa relação que o metal tem com esses temas, assim, assustadores já existe desde o início. Então, bora começar o papo falando do debut do Black Sabbath, né, o próprio álbum Black Sabbath, lançado em 1970. Cara, o Black Sabbath, meu, ele é a cara do Halloween, né? Como a gente pode pegar pela história da banda, foi uma banda que já surgiu com esse lance de querer transportar a atmosfera que o Tony Iommi, o Ozzy, a galera toda percebiam nos filmes de terror, aquele lance de apavorar as pessoas, chocar, pra música. Isso a gente pode notar pela primeira faixa do disco, a própria Black Sabbath, que ela já começa com uma atmosfera de filme de terror, né? Com os sinos tocando, som de temporal. Por sinal, aqui em casa aqui na minha cidade tá chovendo pra caralho, então tô bem no clima pra gravação, né? e assim, cara, eu, por experiência própria, logo quando eu comecei a ouvir metal e essas paradas, assim, cara, logo quando eu ouvi essa música, eu tive aquele baque, assim, sabe? Tipo, eu era um moleque de 11, 12 anos e, cara, dava alguns arrepios, assim, quando o Ozzy entrava com aquela voz bizarra no meio dos riffs dissonantes do Tony Iommi, né? Até hoje o Ozzy tem uma voz bizarra, né? Sim, sim. Mas, apesar do último álbum dele ser muito bom e tal, mas, porra, o primeirão deles, eu acho que é a faixa mais conhecida desse álbum, né? Que é Black Sabbath. Ao lado da NIB, acho que sim, né? Como eu já declarei várias vezes aqui, né, eu não sou muito conhecedor de Black Sabbath e tal. Mas essas duas músicas eu conheço, então com certeza deve ser mais famosas. O Iommi, ele fala que foi um álbum difícil de gravar, né, um pouco, assim. Que eles entraram no estúdio e eles tinham 2 dias pra fazer aquele disco. Então, ele falou que a mixagem foi um negócio maluco. Eles tinham 3 dias pra gravar. Desculpa, eles tinham 2 dias pra fazer o disco e 1 dia pra fazer a mixagem. Então, tipo, eles gravaram tudo ao vivo, o Ozzy cantava no mesmo tempo que eles estavam tocando, e acho que por causa daquele clima que tava, né? Tipo, o Giz também, já que ele que escrevia as maioria das letras, né, durante os anos 70, ele fala que as letras dele sempre foram baseadas, porque ele sempre foi muito fã de filmes de terror, né? Tanto que o nome da banda, Black Sabbath, surgiu depois dele ter visto o filme Black Sabbath também. E era um nome impactante, né, que trazia aquele negócio, como é que ele falou, tipo, que assustava as pessoas. Então, não só o nome, mas como as letras dele também falam sobre isso, né, sobre bruxas, sobre assassinos. E esse álbum também ele é bem marcante, assim, como a gente falou mais cedo. A faixa Black Sabbath, eu acho que foi a primeira música mesmo do Black Sabbath que eu ouvi, que eu fiquei, caralho, mano, porra, essa é uma banda muito boa. E eu fui atrás de ouvir outras coisas dessa banda, né? Eu acho que todo mundo assim, que gosta de Black Sabbath se interessou pelo menos em ouvir o primeiro disco. E eu acho que tem outra coisa que é muito marcante nessa temática, é a capa do álbum, né? Que sim. Muita gente considera ela meio... Ela é meio esquisitana, assim, meio assustadora, né? Assim, tipo, a sensação que ela passa é meio desconfortável, assim, a gente ficar olhando pra ela, sei lá. É, assim, tipo, é uma mulher toda de preto na frente de um casarão antigo, daqueles bem... que só vem em filme de terror, né? Em volta de uma floresta. Mano, o que tu pensa quando tu olha esse negócio? Cara, e é muito, muito engraçado pensar que o bagulho já começou assim, né, meu? Já começou nessa pegada super sombria e tal. E a gente falou... Não, cara, a gente falou tu coloca o disco pra tocar, o primeiro acorde dele já é extremamente sombrio. Porque Sim. eles não tocavam na afinação padrão, né? Eles não tocavam em mi, eles tocavam em ré. Então, é um bagulho bem pesado, bem cru. Quando ele fala... Porto já fica... Caralho! Cara, e assim, a gente falou da Black Sabbath e também dá pra comentar a NIB, que é um classicão, né? Clássico gigantesco, aquele baixo, o começo de baixo. Sim, cara, e também tem uma letra que vai muito por esse lado, né? A gente também pode falar um pouco de The Wizard, que é um pouquinho mais lúdica, um pouco mais fantasiosa, assim, que também puxa essa cara de Halloween, assim, sabe? Uhum. Eu tive uma experiência de ouvir esse álbum assim inteiro pela primeira vez no podcast, né? Que eu, como vocês estão cansados de saber, eu não sou muito fã e tal. E acho que a principal surpresa que eu tive foi da segunda música, tem uma gatinha lá, eu achei muito doido.
Mas eu não lembro se ela tem alguma coisa dela sempre que eu não cheguei a pegar. E outra, né, meu, isso é até engraçado, que a gente pode ouvir no último álbum do Ozzy, ele voltou com a gaitinha, né, meu? Coisa que, cara, eu não lembro dele ter usado tão cedo assim, sabe? Eu acho que era nem própria The teve Wizard, nesses né? outros álbuns dele. Ele voltou com a gaitinha, meu. Quando eu ouvi isso no último álbum, sabe quando tu pega aquela referência e já vem o sorriso no rosto, assim, assim, caralho, que foda, ele fez esse fanservice. Uhum. E, tipo, é doido esse álbum, porque se tu pega eles, por exemplo, tu diz uma pessoa vendo lá nos anos 70, vai numa loja e pega a capa, já acha esquisita. Aí pega o verso e vai olhar o nome das músicas, tipo, o nome das músicas já dá uma temática, assim, né? Tipo, The Wizard, Little Woman, Sleepy Village, Warning, tipo, os títulos das faixas já evocam esse sentimento, assim, meio de algo aterrorizador. Por isso que eu acho que ele é tão marcante, assim. E voltando o lance da capa, meu, eu acho legal que ela, de certa forma, é até meio sutil, assim, sabe? Porque eles podiam, sei lá, meter um capeta, meter um monstrengo, como virou nos anos 80 a pegada, assim, sabe? Mas não, eu acho que justamente pela sutileza dele, ele sugere que aquilo ali seja algo ruim, assim, sabe? Então tu percebe aquele significado e já fica com um pé atrás. Isso eu acho muito, muito genial, assim, sabe? E, tipo, pensar que o Black Sabbath já tinha essa sutileza pra imprimir o medo na música, sei lá, 50 anos atrás, essa forma de chocar, de pegar o pessoal de jeito, assim, sabe? Com tanta sutileza, é impressionante, cara. E saindo um pouco até desse álbum, já falando um pouco do Ozzy, assim, o Ozzy foi uma figura que meio que cresceu com essa imagem de meio aterrorizador, né, pro público geral. Tanto a história clássica do morcego lá, e tanto o lance do visual dele, tem muito doido, como tu vê ele no backstage, né, ele de óculosinho lá, meio quase caquético, assim, ele entra no palco com aquele olhar dele, com aquele... Aí ele entra lá no palco com aquele olhar, com aquele lápis de olho lá, meio penetrante, assim, tipo, já dá esse clima todo e parece que se transforma. É muito doido, né? Apesar de eu não ser tão conhecedor assim, tipo, a figura do Ozzy é uma pessoa que eu sempre admirei por esse rolê, tipo, visual que tem toda de performance na apresentação, né? Sim, o show dele, o Alive in Budokan, que eu tenho o DVD aqui, porra, né? Quando ele entra no palco, tipo, a galera começa, sabe? Aí ele olha, tem uma hora que ele olha pra câmera, tipo, parece que ele tá olhando no fundo da tua alma e tá dizendo, eu sei tudo, eu te conheço. Cara, e assim, o Ozzy, eu acho que eu percebo que ele puxou muito dessa influência de terror e tal, principalmente pro início da carreira ali. Acho que a partir dos anos 90, ali no No More Tears, ele já não faz mais tanto isso, ele já tenta... Já deu uma acalmada. Ele tenta trazer uma outra imagem, assim, mas principalmente acho que os 3 primeiros ali, Blizzard of Oz, Diary of a Madman e Bark at the Moon, ele puxa muito esse lance do terror, só que, principalmente claro, nas capas, né? Ozzy, sim, principalmente nas capas, mas, claro, daquele jeito do Ozzy, que é meio debochado, meio escrachado, assim, sabe? É a capa do Madman que tem ele como um lobisomem? Acho que é do Bark at the Moon, né, não? Não lembro. Acho que é Bark at the Moon, se eu não me engano. Bark at the Moon, né? O Madman, ele tá com os bracinhos esticados, assim, é muito engraçado. Verdade, pode crer, verdade, eu tô viajando. As capas realmente são muito bonitas, desses primeiros álbuns do Ozzy. Cara, a do Bark at the Moon é sensacional, né? Mas eu prefiro a do Blizzard of Oz. A primeirona, né? Que ele tá com deixa eu ver se ela... exatamente, ela é muito bonita. É, essa daí mesmo.